Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Cada domingo é sempre um dia de festa e de alegria, mas hoje nós celebramos também, em Portugal, a festa das 5 chagas do Senhor, que encarna bem aquilo que é a nossa forma nacional de encarar o sofrimento humano. E se a palavra do 5º domingo do tempo comum também nos mostrava como as dores e sofrimentos do mundo são partilhadas por Deus, pensamos então que esta confluência da festa das 5 chagas do Senhor nos ajude a tornar cada vez mais verdadeiro esse mistério. Se participarmos na Páscoa de Jesus, teremos parte na sua glória também. Para celebrarmos com alegria estes mistérios, reconheçamos as nossas culpas para que o Senhor tenha compaixão de todos nós. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. A nossa vida de pecado e dor enche o nosso espírito de amor. Cristo tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Por tua vontade, dá-nos o perdão. Enche o nosso espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche o nosso espírito de amor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar-nos, amigos. Sendo a festa das 5 chagas uma festa celebrada em Portugal, sendo uma festa do Senhor, a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, tomaremos desta festa. A segunda leitura será do 5º domingo do tempo comum. Leitura do livro de Isaías. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor?
O meu cérebro cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento, mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Eu sou um verme e não um homem, o opróbrio dos homens e o desprezo da plebe. Estendem todos os que me veem escarnecem de mim. Estendem os lábios e maneiam a cabeça. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Sou como água derramada. Desconjuntam-se todos os meus ossos. O meu coração tornou-se como cera e derreteu-se dentro do meu peito. Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores.
trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Salvai-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos, livrai este infeliz. Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da assembleia. As minhas mãos e os meus pés, posso contar todos os meus ossos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se o fizesse por minha iniciativa, teria direito à recompensa, mas, como não o faço por minha iniciativa, desempenho apenas um cargo que me está confiado. Em que consiste, então, a minha recompensa? Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere. Livre como sou em relação a todos, de todos me fiz escravo, para ganhar o maior número possível. Com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo o custo. E tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens. Palavra do Senhor. Com alegria, aclamemos agora o Santo Evangelho. Purificai, Senhor, o meu coração e meus lábios para experimentar a Cristo suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Aleluia ao Senhor. Aleluia ao Senhor. Aleluia, aleluia ao Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo São João. Naquele tempo, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação da Páscoa e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande sábado aquele dia. Os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram, quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu, para se cumprir a Escritura que diz: Nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Palavra da salvação. Vamos sentar-nos, amigos. Olha, eu que andei na rua todos os dias, tentando falar com toda a gente, não é? Tentando ser sinal de esperança, volta e não volta, o que ouço é lamentação. Como a nossa vida está complicada, como a vida das famílias se tornou pesada por causa de estarmos sempre juntos em espaços confinados. Como se tornou complicado arranjar emprego para quem está instável do ponto de vista econômico. Como se torna tão difícil, tantas vezes, enfrentar o futuro. E eu próprio me queixo as dificuldades do nosso lar, de manter a qualidade do serviço e a esperança naqueles para quem esses dias que vivemos parecem ser o resto de suas vidas. Fui surpreendido porque uma das pessoas que falava conosco teve um infarto há 1 ano e meio. Muito jovem, não tinha adições, nem fumava, nem bebia, tinha 30 anos e era até uma pessoa que praticava uma vida bastante ativa no desporto. De repente, ficou mal, e muito mal, com várias sequelas desta situação de um AVC. Mas, no último ano e meio, com muita dificuldade e persistência, lá conseguiu recuperar a capacidade de falar, os movimentos, que ainda que não sejam perfeitos nessa altura, de facto está tão melhor daquilo que estávamos a ver. E por isso para ele, este ano não tem sido um ano terrível, mas antes, um ano de superação, um ano de lutas, de tenacidade, às vezes consultas adiadas, às vezes capacidades que o terapeuta não conseguiu desenvolver, mas um ano de superação. E eu penso, tantas vezes temos dificuldade de perceber que o meu sofrimento sozinho pode ser um nada comparado com as conquistas
que o outro faz. E esse mistério de saber qual é a medida com que cada um sofre, só Jesus nos sabe dar. E por isso, a celebração que nós hoje estamos a fazer, que nós sabemos que era uma devoção muito viva na Igreja do Socorro, já extinta, mas cujo espólio em parte está aqui em São João de Deus, nós sabemos como olhar para o mistério de um Deus crucificado que toca o sofrimento e o sofredor a partir de dentro, é algo de tão importante. Não podemos esquecer o que está imortalizado aqui no pilar do claustro sul, com a frase do cardeal Cerejeira que nos dizia: a cruz torna-nos o Senhor digno de ser amado. E Ele nos ensina a amar a nossa própria cruz. Nós que passamos ali tantas vezes distraídos nesse claustro sul, talvez precisemos de meditar mais nas palavras que estão gravadas naquelas pedras e pensarmos, será que olhando para a cruz do Senhor aprendemos a amá-lo mais? Aprendemos que se de facto só Jesus se aproxima dos doentes, daqueles que fracassam humanamente falando na vida, daqueles que são vítimas de reveses financeiros, daqueles que tantas vezes têm que guardar o luto no seu coração. Olhar para Jesus, o Deus que se faz próximo de tudo isso, torna-nos mais digno, torna-o mais digno de ser por nós amado. Mas a segunda parte da frase é também muito bonita. E Ele ensina-nos a amar a própria cruz. É de facto aqui, olhando para a cruz de Jesus, que nós aprendemos também a aceitar a nossa vida, não com a resignação de vencidos, mas com a esperança de quem sabe que participando na paixão do Senhor, seremos dignos também de participar na sua glória. Mais ainda, fazendo disso o objeto do nosso anúncio. Vede que aquela segunda leitura deste quinto domingo do tempo comum era especialmente bela. Paulo diz que anunciar o Evangelho é uma missão que recebeu e por isso não tem qualquer mérito. Mas essa missão obriga de quem anuncia, para que o seu anúncio seja credível, uma capacidade de se identificar com aqueles a quem leva uma boa nova. E Paulo diz: com os fracos fiz-me fracos para ganhar o maior número. E nós temos de pensar, se queremos que o nosso anúncio do mistério do amor de Deus revelado em Jesus, nós temos que ser assim como Paulo, fazer-se pobre para conquistar os pobres, aceitar a doença para conquistar os doentes, fazer-se fraco para que os pecadores não desistam de anunciar a graça. Porque é esse, sim, o verdadeiro estilo que convence o mundo de que Deus, ainda hoje, continua a tocar, a assumir o nosso pecado, a carregar as nossas iniquidades, como ouvíamos na profecia do cântico do servo. É Ele que verdadeiramente, tocando a nossa miséria humana, nos faz participantes da sua glória. Mais uma vez, recordemos o que está gravado em pedra nesses claustros. A cruz torna-nos o Senhor amado. E Ele é quem nos ensina a amar a nossa própria cruz. Que seja.
E agora todos juntos professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para nossa salvação. Desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevemos a nossa oração confiante ao Senhor. A cada uma das preces que lhe dirigimos, vamos repetir: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pela vossa prisão, no Jardim das Oliveiras, libertai os prisioneiros inocentes. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pela vossa condenação à morte, dai coragem às vítimas da injustiça. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas vossas quedas a caminho do Calvário, levantai-nos todas as vezes que caímos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos cravos que vos trespassaram, gravai nos vossos corações a boa nova. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos insultos que recebestes, restituí a dignidade àqueles a quem atiraram. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo vinagre que vos fizeram beber, aliviai o sofrimento dos agonizantes. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pela vossa coroa de espinhos, dai fortaleza aos homens perseguidos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo vosso corpo cravado no madeiro, dai firmeza aos que vacilem na fé. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo sangue que saiu do vosso lado, purificai de todas as culpas os que se arrependem. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pela vossa morte sobre a cruz, dai a vida eterna aos fiéis defuntos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pela vossa sepultura no jardim, libertai-nos dos pecados que cometemos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pela vossa ressurreição de entre os mortos, dai-nos um dia a pátria gloriosa. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pela vossa paixão, morte e ressurreição, recebei na vossa paz os irmãos que vos hoje confiamos e que partiram deste mundo. Delmina Jesus, Mário Rui Costa, Arnaldo Garcia, para que se alegrem eternamente na glória, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.
e fazei que, contemplando o mistério da Páscoa do vosso Filho, possamos aderir cada vez mais aos bens eternos. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos sentar-nos enquanto apresentamos os nossos dons sobre o altar do Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, de tuas mãos este sacrifício para a honra e glória do teu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criaste o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por Cristo nosso Senhor, Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e suportou as nossas enfermidades em seu corpo, sobre o madeiro da cruz, para que, mortos para o pecado, vivamos pelo seu sangue para a justiça e santidade, e fortalecidos na fé, enraizados na caridade, firmes na esperança, alcancemos a herança da vida eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Glória
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São João de Deus e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em morada, mas Feita a feita palavra palavra, e serei salvo. Amigos, apesar de sermos pouquinhos, mantemos sempre a regra que temos observado nesses meses. Os que vão comungar permaneçam de pé até receberem o Senhor. Os que já comungaram ou aqueles que não comungam, peço que se sentem para não haver hesitações na distribuição da comunhão. Aclamemos agora Jesus, nosso pão da vida, aquele que assume a nossa dor e sofrimento para fazer partilhar conosco a sua glória. O corpo de Cristo. Amém.
Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E, amigos, só lembrar um bocadinho o que tem acontecido na nossa igreja e na nossa comunidade aqui à volta nesses dias. Não parou a necessidade de responder com caridade, olhando para as necessidades que nos aparecem todos os dias como irmãos. E por isso nós continuamos com a distribuição do Banco Alimentar semanal. O nosso lar tem sido fonte de especial preocupação. Nós temos neste momento 6 funcionários de baixa, não é? O que é muito na instituição, e estamos a tentar fazer os testes para ver se conseguimos contratar novas pessoas para tomar conta dos idosos, que são o tesouro maior que nos foi confiado. Muita gente também passa à porta da nossa igreja e, como Nosso Senhor está ali na Eucaristia, a olhar para a nossa cidade, vamos pedir que Ele olhe para as nossas vidas também. É o mesmo olhar que Cristo tinha sobre a cruz, o olhar de quem abraça, quem sofre, o olhar de quem sabe o que é ter medo, mas nos desafia à confiança, o olhar de quem conheceu a dor, mas sabe que o nosso futuro é a glória. Não é à toa que estas 5 chagas em Portugal, e não apenas na Irmandade do Socorro, cujo fruto permitiu a construção desta igreja, mas em todos nós molda-nos a nossa forma de ser. O escudo da nação tem lá as 5 quinas em cada uma dos brasões pequeninos que preenchem as armas da nossa República. O nosso dinheiro, as moedas, trazem lá também o símbolo nas moedas de cêntimos, a recordar exatamente isso. Como esta devoção está tão entranhada nesta forma de ser. Paulo dizia na segunda leitura, tirada da primeira carta aos Coríntios, é isso que torna o anúncio do Evangelho credível, quando nós somos capazes de levar essas dores de Cristo, fazendo-nos pobres, fracos, para a todos ganhar. Vamos pedir que nesta semana sejam essas benditas chagas do Senhor que nos deem força e alento para acreditar que Deus nos prepara a sua glória. Peçamos agora a bênção de Deus para que Ele nos acompanhe e também o olhar terno da Mãe de Jesus para que ela vele sobre nós. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus.